Meu nome é Catarina. Cresci em uma mansão onde os corredores ecoavam passos firmes e vozes carregadas de autoridade. Meu pai, Antônio, sempre foi um homem de presença marcante, não apenas pela toga que usava no tribunal, mas pelo modo como sua sombra parecia se estender por todos os cantos da casa. Ele falava pouco comigo, mas quando falava, suas palavras caíam pesadas, como martelos de sentença. Eu aprendi cedo que não havia espaço para erros, nem para sonhos que não se encaixassem nos planos que ele havia desenhado para os filhos. Marcelo, meu irmão mais velho, era o reflexo do orgulho paterno. Alto, seguro de si, desde pequeno recitava leis e frases prontas que faziam meu pai sorrir em silêncio e dar leves tapinhas no ombro dele, como quem reconhece um sucessor à altura. Bianca, minha irmã mais nova, carregava nos olhos o mesmo brilho frio de Antônio. Estudiosa, disciplinada, conquistava medalhas e diplomas que viravam quadros de honra na sala principal da casa. Eu, ao contrário deles, encontrava refúgio entre as páginas dos livros. Enquanto eles disputavam quem seria mais digno do sobrenome que carregávamos, eu passava tardes inteiras perdida em histórias que me transportavam para mundos onde ser diferente não era pecado. Nas refeições de domingo, todos se reuniam em torno da longa mesa de madeira entalhada. A prata reluzia, e o perfume das comidas preparadas por empregados experientes se espalhava pelo ambiente. Para muitos, aquilo parecia um retrato de família perfeita. Para mim, era um palco onde eu sempre era coadjuvante. Enquanto Marcelo falava sobre seu estágio no escritório de advocacia e Bianca narrava com detalhes as práticas na faculdade de medicina, meu pai escutava com atenção, balançando a cabeça em aprovação. Quando chegava a minha vez de contar algo sobre minhas aulas ou projetos na universidade, o silêncio tomava conta. Então ele dizia: "Isso não é futuro, Catarina. Literatura não enche a mesa de ninguém." Eu permanecia imóvel, respirando fundo, engolindo a vontade de gritar que meu mundo era tão real quanto o deles. Recordo-me de um episódio marcante. No meu aniversário de 15 anos, todos estavam reunidos na sala. Bianca recebeu uma joia no aniversário dela meses antes, e Marcelo havia ganhado um relógio caro no seu. Eu abri meu presente e encontrei uma caneta. Meu pai olhou para mim e disse: "Use isso para escrever algo que preste, quem sabe assim terá utilidade." Todos riram, menos eu. Sorri por obrigação, mas naquela noite chorei em silêncio, abraçada ao objeto que deveria ser lembrança de um dia feliz. Foi também naquela noite que prometi a mim mesma que faria daquela caneta uma arma, não contra eles, mas a favor da minha própria voz. Minha mãe, Helena, era um mistério dentro daquele lar. Uma mulher doce, com olhos cansados, sempre à sombra do marido. Quando via minhas lágrimas escondidas, aproximava-se de mim e acariciava meus cabelos, dizendo em tom baixo: "Não leve a sério, filha, seu pai tem o coração endurecido pelo mundo. Você é especial do seu jeito." Mas logo em seguida se calava, como se tivesse medo de que suas palavras fossem descobertas. O silêncio dela doía mais do que as frases afiadas do meu pai, porque eu sabia que ela também via minha dor, mas nunca tinha coragem de se levantar por mim. Mesmo assim, cresci. Cada crítica, cada olhar de desprezo, cada comparação injusta, todos esses fragmentos se transformaram em combustível. Tornei-me professora universitária, e cada aluno que me escutava era um lembrete de que minha voz tinha valor, mesmo que dentro daquela casa ninguém reconhecesse. Ainda assim, por mais que eu me afirmasse no mundo, existia em mim uma ferida aberta, o desejo secreto de ouvir, um dia, meu pai dizer que se orgulhava de mim. Era estranho. Eu sabia que não precisava dele para validar quem eu era, mas dentro de mim vivia aquela menina de 12 anos que chorava no quarto por ter recebido menos do que os irmãos, aquela que escrevia em diários escondidos para não ser chamada de inútil. Por isso, cada vez que cruzava os portões da mansão, sentia o peso de carregar não apenas o sobrenome da família, mas também todas as cicatrizes que vinham com ele. Hoje entendo que, no fundo, eu sempre fui a ovelha negra. E não digo isso com vergonha, mas com a clareza de quem percebeu que ser diferente era meu maior poder. Só que naquela época, ainda havia um vazio que me perseguia, a ilusão de que, talvez, um dia, meu pai olhasse para mim com orgulho.
Mal sabia eu que essa ilusão seria quebrada de forma cruel, diante de todos, no jantar de aposentadoria dele. Eu ainda não fazia ideia, mas a noite em que meu pai ergueu a taça mudaria para sempre não só a minha vida, como também o destino de toda a nossa família. Voltar para a mansão da minha família sempre foi como atravessar um portal para um lugar que não me pertencia. A fachada branca, os vitrais coloridos e o jardim impecável davam a impressão de grandeza, mas para mim cada pedra daquele lugar carregava memórias de exclusão. Quando eu caminhava pelos corredores extensos, repletos de quadros com retratos sérios dos antepassados, sentia-me como uma estranha, alguém que havia invadido a história de uma linhagem que não me aceitava. O quarto que ainda chamavam de meu estava sempre em silêncio, como se fosse uma lembrança congelada. As prateleiras exibiam livros que eu mesma tinha deixado, empoeirados, esquecidos. Os empregados me tratavam com respeito, mas havia um cuidado silencioso em cada gesto, como se percebessem a hierarquia de afeto que reinava ali dentro. Era impossível não notar como todos sabiam que, entre os 3 filhos, eu era a menos querida. Com o tempo, aprendi a reduzir minhas visitas àquele lugar. Quando precisava estar presente, eu mantinha um semblante firme, mas por dentro sentia como se me esvaziassem pouco a pouco. Era nessas ocasiões que a presença de Gabriel se tornava meu único alívio. Ele caminhava ao meu lado com naturalidade, sem se intimidar com o olhar julgador do meu pai ou os sorrisos artificiais dos meus irmãos. Sua mão apertava a minha de forma quase imperceptível, como se dissesse: estou aqui, você não está sozinha. Gabriel era diferente de tudo que eu havia conhecido naquela casa. Enquanto meu pai valorizava títulos, poder e influência, ele valorizava caráter. Nunca se importou com a opinião da minha família a respeito dele. Recordo-me de uma vez em que Marcelo, em tom de deboche, comentou durante um almoço: você não deve se sentir desconfortável por não ter o sobrenome que carregamos? Gabriel apenas sorriu e respondeu: não, porque o que eu tenho não depende do sobrenome de ninguém. Meu pai franziu a testa, Bianca riu de canto de boca, e eu permaneci em silêncio, mas por dentro, aquele simples comentário me deu uma sensação de vitória que eu raramente experimentava naquela mesa. Apesar disso, eu sabia que meu pai tolerava Gabriel apenas porque ele tinha uma carreira sólida como engenheiro. Para ele, era um bom homem correto, mas nunca digno de ser considerado parte verdadeira da família. Ele não é como nós, meu pai já havia sussurrado uma vez em tom baixo, acreditando que eu não escutava. Mas escutei. Cada palavra ainda ecoava como um aviso de que, mesmo casada, eu continuava carregando a marca de ser diferente. Minha mãe permanecia neutra diante desses momentos. Preparava o ambiente, ajeitava os talheres, sorria para todos, mas seus olhos revelavam o peso de quem vivia entre 2 mundos, a obediência ao marido e o desejo de proteger os filhos. Ela jamais se voltava contra meu pai, mas quando Gabriel falava em minha defesa, notei em seu rosto um lampejo de admiração escondida, como se quisesse dizer algo e não tivesse coragem. Era irônico. Fora da mansão, eu tinha minha vida, meu trabalho, meus alunos que me respeitavam. Eu era alguém capaz de tomar decisões, de inspirar. Mas dentro daquelas paredes, minha identidade parecia desmoronar. Cada encontro com a família era uma lembrança de que, para eles, eu nunca seria o suficiente. E foi exatamente por isso que, quando recebi o convite para o jantar de aposentadoria do meu pai, senti um peso sufocante. Não era apenas mais um evento social. Eu sabia que ali, mais uma vez, eu seria colocada à prova. Eu já havia vivido anos de exclusão silenciosa, mas algo dentro de mim dizia que naquela noite a ferida seria exposta diante de todos. E, no fundo, eu não sabia se teria forças para suportar mais uma vez. O convite chegou em um envelope pesado, carimbado com as iniciais douradas do meu pai. Eu o encontrei na portaria do meu prédio, entregue por um mensageiro que sequer esperou para ver minha reação. Abri lentamente, como quem descobre uma sentença inevitável, e lá estava escrito: jantar em celebração à aposentadoria do excelentíssimo juiz Antônio Vasconcelos. Logo abaixo, os nomes de Marcelo e Bianca eram destacados como organizadores do evento. O meu não aparecia em lugar algum. Senti um aperto no peito. Eu não precisava ver meu nome para entender a mensagem escondida entre as linhas:
Eu era apenas convidada por obrigação, um adereço a ser tolerado naquela noite. A caligrafia impecável, a formalidade das palavras, o tom quase protocolar, tudo soava distante, frio, sem afeto. Era como se meu pai assinasse um documento que confirmava, mais uma vez, que eu não fazia parte do legado que tanto exaltava. Gabriel estava na sala quando entrei com o envelope nas mãos. Ele levantou os olhos do livro que lia e percebeu imediatamente a tensão em meu rosto. Chegou, perguntou em voz baixa. Apenas balancei a cabeça e estendi o convite. Ele o leu em silêncio, suspirou e depois me encarou com aquele olhar firme que sempre me fazia sentir que eu tinha um porto seguro. Você não é obrigada a ir, disse. Eu sei, respondi, sentindo minha voz embargada. Mas se eu não for, eles vão usar isso contra mim. Vão dizer que eu sou ingrata, que nem me importo com meu próprio pai. Caminhei até a janela e fiquei olhando a rua movimentada, como se a vida lá fora pudesse me distrair. Sempre foi assim. Qualquer escolha minha vira prova de que não pertenço. Gabriel se levantou, aproximou-se e segurou minhas mãos. Você não precisa provar nada para eles. Já provou para o mundo. Já provou para mim. Havia tanto amor naquelas palavras que por um instante quase acreditei que bastava ignorar aquele jantar. Mas a lembrança do rosto do meu pai, dos olhares de julgamento dos meus irmãos, pesava como um fardo. Eu não posso evitar, murmurei. Se eu não estiver lá, vão transformar minha ausência em mais uma humilhação. Ao menos, se eu for, encaro de frente. Gabriel assentiu devagar. Então nós vamos. Mas saiba que eu estarei ao seu lado o tempo todo. Não vou permitir que você seja esmagada de novo. Aquela promessa trouxe um calor inesperado ao meu coração. No entanto, enquanto olhava o convite sobre a mesa, uma sensação amarga me dominava. Não era apenas um jantar. Era o palco que meu pai havia preparado para reafirmar seu poder diante de todos os presentes, e eu sabia que, de algum modo, ele encontraria uma forma de me reduzir mais uma vez. Naquela noite, deitada ao lado de Gabriel, tentei dormir, mas o sono não vinha. Minha mente vagava para o salão luxuoso que certamente teria sido reservado, para as taças tilintando, para os sorrisos falsos que sempre acompanham esses eventos sociais. Eu podia ouvir a voz do meu pai ecoando, firme e calculada, como tantas vezes havia ecoado dentro daquela casa. Eu sabia que, no jantar, ele não se contentaria em apenas comemorar. Ele faria de sua despedida da carreira um espetáculo de autoridade. E, como sempre, eu seria o alvo fácil de sua necessidade de mostrar ao mundo quem realmente importava na família. Ainda não tinha ideia de quão certo eu estava. Na véspera do jantar, enquanto Gabriel dormia profundamente ao meu lado, eu me vi incapaz de fechar os olhos. O silêncio da noite parecia mais alto do que qualquer ruído, e cada batida do relógio na parede lembrava que a hora estava se aproximando. Caminhei até a sala e me sentei no sofá com uma xícara de chá, mas não era o chá que me aquecia, eram as memórias que surgiam, uma atrás da outra, sem pedir permissão. Lembrei-me de quando tinha apenas 10 anos, no auditório da escola. Recebi uma medalha por ter escrito a melhor redação da turma, um texto sobre liberdade que eu mesma ainda guardava dobrado em uma caixa. Enquanto outras famílias aplaudiam seus filhos com entusiasmo, eu procurei meu pai na plateia. Ele estava lá, é claro, sentado com os braços cruzados, expressão séria. Quando subi ao palco, seus lábios não se moveram. Nenhum aplauso. Apenas um olhar frio que dizia mais do que 1000 palavras, isso não é motivo de orgulho. Outra lembrança me veio como um soco. Tinha acabado de entrar na faculdade, cheia de sonhos. Passei o primeiro semestre dedicada, conquistando notas altas, e cheguei animada para contar em casa. Meus irmãos estavam presentes. Marcelo comentava sobre seus avanços no estágio jurídico, Bianca falava de suas práticas no hospital, e quando abri a boca para falar sobre meus resultados, meu pai ergueu a mão. Notas não significam nada se não levam a um título respeitável, Catarina. Você deveria pensar em mudar de curso antes que seja tarde. A sala ficou em silêncio. Eu sorri por fora, mas por dentro, um pedaço de mim morreu.
Naquela madrugada, encostei a cabeça no encosto do sofá e fechei os olhos, mas as memórias continuaram. Recordei os natais em que Marcelo ganhava ternos elegantes e Bianca recebia estojos médicos importados, enquanto eu ganhava livros escolhidos sem cuidado, como se fossem restos comprados de última hora. Não era sobre os presentes, nunca foi. Era sobre o que eles representavam, a diferença abissal entre ser um filho esperado e ser um peso tolerado. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto, mas logo a enxuguei. Não queria me entregar à dor de novo. Foi então que percebi algo diferente em mim. Em vez de sentir apenas mágoa, havia uma chama queimando silenciosamente. Eu estava cansada de carregar aquelas cicatrizes sem voz. Cansada de me calar enquanto os outros decidiam meu valor. Levantei-me e fui até minha estante. Peguei uma das pastas onde guardava artigos e textos publicados. Passei os dedos pelas páginas, lembrando-me de cada aluno que havia me agradecido, de cada vez que fui convidada a palestrar, de cada conquista que conquistei sozinha, sem o peso do sobrenome que meu pai tanto venerava. Ali, diante das provas concretas de quem eu realmente era, algo dentro de mim se reorganizou. Sussurrei para mim mesma: eu não sou a sombra deles. Eu sou a minha própria luz. Naquela madrugada, entendi que o jantar não seria apenas mais uma noite de humilhação. Seria o momento em que eu decidiria se continuaria carregando as correntes da rejeição ou se, finalmente, pisaria firme e mostraria ao mundo que minha voz não podia mais ser silenciada. E, pela primeira vez em muito tempo, ao fechar os olhos, eu não senti medo. Senti expectativa. O fantasma do passado ainda me rondava, mas eu estava pronta para enfrentá-lo. Porque, se meu pai quisesse me apagar diante de todos, eu mostraria que ninguém apaga uma chama que nasceu para queimar sozinha. O salão escolhido para o jantar parecia mais um templo erguido para a glória de meu pai. As portas de vidro se abriam para revelar um ambiente iluminado por lustres de cristal, onde cada detalhe gritava ostentação. As mesas estavam cobertas por toalhas de linho impecáveis, os talheres alinhados como soldados prontos para uma cerimônia, e ao fundo um quarteto de cordas tocava melodias que ecoavam solenemente. Tudo ali tinha um propósito: exaltar a figura de Antônio Vasconcelos como se ele fosse mais do que um homem, como se fosse um monumento vivo. Entrei de braços dados com Gabriel. Senti olhares recaindo sobre mim de imediato, alguns disfarçados, outros escancaradamente curiosos. Havia juízes, advogados, médicos, empresários, todos convidados que orbitavam o mundo do meu pai. Eu era observada como uma peça deslocada, alguém que fazia parte da foto de família, mas cujo contorno poderia ser apagado a qualquer momento sem que nada se perdesse. Marcelo foi o primeiro a se aproximar, exibindo o sorriso ensaiado que sempre usava em público. Veio afinal, Catarina, disse, em um tom que parecia mais surpresa do que acolhimento. Achei que fosse inventar alguma desculpa. Eu apenas sorri de volta, sem responder, porque qualquer palavra minha seria usada como munição. Bianca apareceu logo depois, impecável em um vestido azul marinho que realçava sua postura altiva. Você está bem, comentou, como quem analisa uma obra de arte sem interesse real. Gabriel apertou minha mão discretamente, lembrando-me de que não estava sozinha. Enquanto caminhávamos até nossa mesa, pude ver meu pai no centro do salão. Ele cumprimentava os convidados com a imponência habitual, sempre com o queixo erguido e um aperto de mão firme. Quando nossos olhares se encontraram, não houve sorriso. Apenas um aceno seco, como se eu fosse uma conhecida distante. Foi o suficiente para me lembrar do meu lugar naquele banquete, uma presença tolerada, mas nunca celebrada. Os garçons circulavam oferecendo taças de vinho e entradas sofisticadas. O burburinho das conversas enchia o ambiente, mas eu me sentia isolada, como se houvesse um vidro invisível me separando dos outros. Enquanto os elogios a Marcelo e Bianca surgiam em cada roda, meu nome não era sequer mencionado. Eu observava tudo em silêncio, consciente de que aquela noite seria mais um desfile de comparações. Por um instante, deixei que meu olhar se perdesse no quarteto de cordas. A música soava suave, mas dentro de mim tudo era turbulência. Eu sabia que não estava ali para me encaixar, mas não conseguia evitar o peso de estar constantemente à margem.
Gabriel inclinou-se e sussurrou em meu ouvido: respira fundo. Lembra do que me disse ontem. Você não está aqui para agradar, está aqui para mostrar que não se curva. Assenti devagar, tentando absorver aquela força. Minha mente, porém, não parava de se perguntar o que meu pai havia planejado para o ápice daquela noite. Conhecendo-o como eu conhecia, não se contentaria com discursos protocolares. Ele usaria aquele palco luxuoso para reafirmar quem merecia carregar seu legado. E, no fundo, eu sentia que meu nome seria usado como contraponto, não como filha, mas como exemplo do que não ser. Enquanto aguardávamos o início oficial da cerimônia, mexi na taça de vinho sem realmente bebê-la. Observava cada detalhe ao redor, como quem registra provas em um julgamento silencioso. Não era apenas um jantar de despedida da carreira dele. Era um banquete de orgulho. E eu, mais uma vez, seria a oferenda que ele sacrificaria para enaltecer os outros. Só não imaginava o quanto essa noite sairia do controle. As luzes do salão diminuíram de intensidade, e um garçom tocou levemente a taça com uma colher, pedindo silêncio. O quarteto de cordas cessou a música de forma delicada, e todos os olhares se voltaram para a figura imponente do meu pai, que já estava de pé ao centro da mesa principal. Ele ergueu a taça com uma firmeza ensaiada, como se fosse mais um discurso no tribunal. Meu coração acelerou. Eu sabia que o momento havia chegado. Hoje celebramos não apenas o fim de uma carreira, começou ele, com a voz grave que preenchia o salão, mas a construção de um legado. O tom era solene, carregado de orgulho. Eu já conhecia aquele ritmo, cada palavra era cuidadosamente escolhida para construir uma narrativa perfeita, um enredo no qual ele era o protagonista absoluto. Os convidados murmuravam em aprovação, alguns erguendo também suas taças, enquanto ele prosseguia: passei anos defendendo a justiça, e agora deixo para o mundo maior dos meus feitos, meus filhos, que darão continuidade ao nome Vasconcelos com a mesma honra e disciplina. Meus olhos fixaram-se no rosto dele. Senti o ar rarefeito, como se o ambiente estivesse encolhendo. Então vieram os nomes. Marcelo, que segue minha trilha no direito, e Bianca, cuja dedicação à medicina é motivo de orgulho inestimável. Aplausos ecoaram imediatamente, e eu permaneci imóvel, sabendo que a sentença ainda não havia sido proferida. Meu pai respirou fundo, ergueu a taça um pouco mais alto e completou: só os filhos que me orgulharam são realmente meus. O silêncio que se seguiu pareceu um trovão que caiu apenas sobre mim. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis, outros desviaram a atenção para os pratos, como se tentassem fingir que não haviam escutado. Ele então girou levemente o rosto na minha direção, os olhos fixos como lâminas. Você pode ir embora, Catarina. As palavras atingiram meu peito com a força de um veredito. Senti o sangue ferver nas veias, mas minhas pernas estavam pesadas como chumbo. Levantei-me devagar, sentindo os olhares curiosos e constrangidos ao redor. Alguns cochichavam, outros desviavam o olhar como se minha dor fosse um espetáculo inconveniente. Minha garganta ardia, mas nenhum som saía. As mãos tremiam ao segurar a bolsa. Não era apenas uma rejeição. Era a execução pública de uma sentença que ele sempre quis tornar oficial, a de que eu não era parte daquela família. Olhei de relance para Gabriel, que permanecia sentado ao meu lado, observando cada detalhe com uma calma enigmática. Senti meu corpo se mover quase sozinho, afastando a cadeira e dando o primeiro passo para sair. As taças continuavam erguidas, como se o brinde ainda pairasse no ar, congelado no instante em que minha identidade foi arrancada diante de todos. Enquanto atravessava o salão, cada passo ecoava como um lembrete de que, mais uma vez, eu era a filha rejeitada, a ovelha negra exposta ao ridículo. E, mesmo assim, no fundo da minha alma, algo começava a se mover, uma chama discreta que eu não sabia explicar. Naquele momento, eu só queria fugir. Mas o destino já havia decidido que minha história não terminaria naquela saída silenciosa. Eu ainda não sabia, mas alguém ao meu lado estava prestes a mudar tudo. Eu havia dado apenas 2 passos em direção à saída quando ouvi o som da cadeira de Gabriel arrastando-se atrás de mim. O barulho seco cortou o silêncio do salão e fez todos os olhares se voltarem de repente.
Meu corpo estremeceu. Virei-me instintivamente e o vi levantar-se, imponente, com o rosto sério e uma calma que escondia algo muito maior. Ele ergueu a voz, firme e clara, sem necessidade de microfone. Basta. O eco daquela palavra atravessou o salão, e até o quarteto de cordas, que já guardava os instrumentos, interrompeu o movimento. Meu pai franziu a testa, surpreso com a ousadia. Marcelo e Bianca trocaram olhares de indignação, como se não acreditassem que Gabriel ousaria quebrar o ritual perfeito da noite. Meu coração acelerou. Gabriel, não, sussurrei, mas ele apenas ergueu a mão, pedindo silêncio. Seus olhos fixaram-se nos de meu pai, e havia neles uma coragem que eu jamais havia visto em público. Antônio, você acabou de cometer a maior injustiça da sua vida. Expulsar a própria filha diante de todos é uma crueldade. Mas sabe o que é pior? Ele fez uma pausa, deixando o suspense pesar no ar. Você vive há anos sustentado pela mesma filha que agora humilha. O salão inteiro reagiu com um murmúrio alto, como uma onda de choque que percorreu cada mesa. Alguns convidados levaram as mãos à boca, outros inclinaram-se para a frente, como se quisessem ouvir cada detalhe. Eu fiquei paralisada, sem saber se aquilo era real. Meu pai se recompôs rapidamente, tentando manter a autoridade. O que você está dizendo, rapaz? Perguntou, com um tom de desprezo. Gabriel deu um passo à frente. Estou dizendo que a casa em que você mora, a mansão que exibe como símbolo de poder, não lhe pertence. Está registrada no nome da Catarina. Foi ela quem recebeu a herança da mãe, e foi com esse dinheiro que vocês continuaram vivendo no luxo. O choque estampou-se nos rostos. Marcelo se levantou, vermelho de raiva. Isso é mentira, gritou, mas a voz soou fraca diante da segurança de Gabriel. Bianca, em silêncio, apertava a taça com tanta força que parecia prestes a quebrá-la. Gabriel então tirou um envelope do paletó. Tenho aqui os documentos de registro. Escrituras, comprovantes de transferência, tudo legalizado. Catarina sempre soube, mas nunca usou isso contra vocês. Preferiu manter a paz, mesmo sendo tratada como sombra. Ele colocou o envelope sobre a mesa principal, à frente do meu pai, que ficou imóvel, encarando o objeto como se fosse dinamite prestes a explodir. Eu sentia minhas pernas tremerem, mas ao mesmo tempo, um calor percorria meu corpo. Era como se, pela primeira vez, alguém tivesse retirado a mordaça que eu carregava a vida inteira. Olhei para Gabriel, e ele me devolveu um olhar firme, dizendo sem palavras, chegou a hora de você ser vista. Você tem 2 dias, continuou ele, a voz firme como uma sentença. 2 dias para sair da casa e reconhecer a verdade. Todo esse tempo em que viveu ali, viveu às custas da Catarina. E agora, diante de todos, isso precisa ser admitido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir o som acelerado da minha própria respiração. Meu pai, pela primeira vez em toda a minha vida, parecia sem palavras. O juiz implacável, o homem que sempre tinha uma resposta pronta, estava paralisado, com os olhos fixos nos documentos que revelavam sua dependência da filha renegada. E naquele instante, algo dentro de mim se quebrou para sempre, não a dor, mas a corrente que me mantinha acorrentada à aprovação dele. Pela primeira vez, senti o peso da vergonha não sobre mim, mas sobre ele. Eu não sabia como aquela noite terminaria, mas já não importava. Porque, finalmente, minha voz havia sido libertada, não pelos gritos, mas pela verdade que ninguém poderia negar. O salão inteiro parecia suspenso no tempo. Eu observava os olhos arregalados dos convidados, alguns se inclinando para a frente como se buscassem provas visuais, outros desviando o olhar por desconforto, incapazes de encarar a cena de um homem tão poderoso sendo despido de sua aura diante de todos. Meu pai ainda não havia tocado no envelope deixado por Gabriel sobre a mesa. Sua mão pairava no ar, rígida, como se abrir aqueles papéis fosse equivalente a assinar sua própria sentença de derrota. Ele tentou reagir, mas sua voz saiu embargada. Isso é um absurdo. O timbre que antes fazia salas inteiras se calarem agora soava frágil, quase irreconhecível. Marcelo se adiantou, tentando recuperar o controle que escapava.
pai, não precisa se preocupar. Isso deve ser um mal-entendido. Gabriel está tentando nos humilhar. O olhar que lançou para o meu marido era carregado de veneno, mas Gabriel permaneceu firme, os braços cruzados, como um juiz que não teme ser contestado. Bianca, ao contrário, não disse nada. Seus olhos corriam das expressões ao redor para o envelope, e eu percebi que ela entendia. Talvez por estar acostumada a lidar com diagnósticos e fatos frios, ela sabia reconhecer a verdade quando se apresentava com tanta clareza. Seus dedos tremiam, e por um instante tive a sensação de que a máscara de perfeição dela também estava prestes a rachar. Minha mãe, Helena, permanecia em silêncio, mas via algo em sua postura que nunca havia visto antes. Ela não desviava o olhar. Estava focada em meu pai, como se finalmente o enxergasse pelo que ele era, e não pela figura que sempre venerou. Havia tristeza em seus olhos, mas também uma estranha sensação de libertação. Então meu pai, com esforço, puxou o envelope para si e retirou os papéis. O som do papel sendo deslizado sobre a mesa ecoou pelo salão inteiro. Ele leu as primeiras linhas, e sua expressão se transformou. O rubor subiu-lhe ao rosto, a respiração acelerou. Eu vi fechar os olhos por um instante, como se quisesse retroceder no tempo e reescrever aquela realidade, mas não havia escapatória. Ali estava a prova concreta de que, por todos aqueles anos, sua vida de luxo havia sido sustentada pela filha que ele agora expulsava. Levantei-me devagar. Senti meu corpo firme, pela primeira vez não como vítima, mas como alguém que finalmente tinha voz. Eu nunca quis humilhar você, pai, disse, minha voz projetando-se para que todos ouvissem. Tudo o que eu queria era respeito. Mas enquanto você exaltava Marcelo e Bianca, enquanto me tratava como um erro, era eu quem mantinha a casa de pé. E ainda assim, nunca usei isso contra vocês. Porque apesar de tudo, eu ainda acreditava que um dia você me veria como filha. Os convidados estavam em silêncio absoluto. Alguns pareciam prender a respiração. Meu pai não me encarava. Os papéis tremiam em suas mãos, e eu percebi, pela primeira vez, que ele não tinha armas. O juiz acostumado a condenar outros estava agora condenado pela própria verdade. Marcelo tentou reagir de novo. Isso não muda nada. O nome da família continua forte, e ninguém vai acreditar nessa história fora daqui. Mas até mesmo sua voz vacilava, porque todos ali já acreditavam. As expressões de choque, as cabeças que se inclinavam confirmando a veracidade dos documentos, eram provas suficientes de que a imagem do grande juiz Antônio Vasconcelos havia ruído. Gabriel colocou a mão sobre meu ombro e murmurou baixo, apenas para mim, eles não podem mais te apagar. Olhei em volta e senti algo novo, algo que nunca havia experimentado em todos aqueles anos naquela casa, poder. Não o poder que meu pai venerava, feito de cargos e status, mas o poder da verdade, o poder de finalmente me reconhecer sem depender do olhar dele. Meu pai, derrotado, largou os papéis sobre a mesa e se recostou na cadeira, como se todo o peso de sua arrogância tivesse finalmente desabado sobre ele. Naquele instante, a figura imponente do juiz aposentado desapareceu. Restava apenas um homem velho, frágil, incapaz de sustentar a própria máscara. E eu sabia, aquele era o momento em que não só meu pai caía, mas todo o império de silêncio e medo que ele havia construído ao nosso redor. Nos dias que se seguiram ao jantar, a mansão que sempre representou o poder transformou-se em um túmulo de silêncio. As notícias da noite se espalharam rapidamente entre os convidados, e logo chegaram aos ouvidos da sociedade que tanto idolatrava meu pai. Eu não precisei dizer nada a ninguém, as próprias testemunhas se encarregaram de contar como o implacável juiz Antônio Vasconcelos fora desmascarado diante de todos, dependente justamente da filha que havia renegado em público. A verdade corria como fogo em palha seca, e eu assistia de longe, em paz, enquanto o castelo de orgulho desmoronava. Meu pai se recolheu. Viu apenas uma vez, 2 dias depois, quando voltou à mansão para recolher alguns pertences pessoais. O homem que atravessava aqueles corredores não era mais o juiz de passos firmes, mas um corpo curvado, sem olhar para ninguém. Você conseguiu o que queria, disse, sem me encarar. Sua voz era rouca, quebrada. Respondi calmamente, não, pai.
Eu nunca quis a sua queda. Eu só queria respeito. Ele permaneceu em silêncio e saiu, levando consigo apenas a própria vergonha. Desde então, não voltou. Marcelo tentou reagir como sempre fazia, agarrando-se ao sobrenome e ao status que acreditava indestrutíveis. Ligou para antigos colegas do meio jurídico, buscando apoio, mas ouviu portas se fecharem. Seu pai sempre foi um homem duro demais, diziam alguns, e agora não podemos nos associar a essa imagem. Vi o orgulho do meu irmão rachar, mas ainda assim ele não conseguiu admitir. Tentou me convencer a resolver discretamente a situação, como se fosse apenas um mal-entendido público. Respondi firme: não há mais segredos, Marcelo. Vocês terão que viver com a verdade, como eu vivi a vida inteira. Ele saiu da sala furioso, e desde então nossas conversas se resumem a um silêncio carregado. Bianca, ao contrário, desmontou-se em silêncio. Poucos dias depois do jantar, ela veio até mim. Estava pálida, sem a altivez de sempre. Você sabia de tudo isso desde o início? Perguntou, a voz baixa. Assenti. E mesmo assim nunca disse nada? Havia incredulidade em seus olhos, mas também algo próximo à culpa. Eu não queria destruir vocês, respondi. Eu só queria existir dentro da própria família. Ela baixou o olhar, incapaz de me encarar. Não pediu perdão, mas pela primeira vez não havia arrogância em sua postura. Talvez fosse o primeiro passo para que ela entendesse quem eu era. Minha mãe foi quem mais me surpreendeu. Na manhã seguinte ao jantar, encontrei-a na cozinha, sentada sozinha com uma xícara de café. Ela me olhou como nunca antes havia feito, com uma mistura de tristeza e orgulho. Eu deveria ter te defendido, Catarina. Eu vi você sofrer e me calei. Perdoa-me. Aquilo me fez chorar, porque eram palavras que eu esperei a vida inteira para ouvir. Segurei suas mãos e respondi: eu não preciso que a senhora lute minhas batalhas. Só preciso que me veja como filha. Ela chorou junto comigo, e naquele abraço percebi que, apesar das feridas, algo podia ser reconstruído entre nós. E quanto a Gabriel, ele se tornou ainda mais do que já era para mim. O homem que naquela noite levantou a voz por mim não fez apenas um ato de coragem, fez um ato de amor. Quando lhe perguntei por que havia guardado os documentos por tanto tempo, ele respondeu: porque eu sabia que o dia certo chegaria. Eu queria que fosse no momento em que você estivesse pronta para não se curvar mais. Eu abracei com a gratidão de quem finalmente entendeu que não estava só, que sempre houve alguém disposto a ser meu escudo quando minhas forças vacilavam. Quanto a mim, descobri que a verdadeira libertação não veio da exposição de meu pai, nem da queda do pedestal onde ele se mantinha. A libertação veio quando percebi que não precisava mais da aprovação dele para existir. Eu já tinha construído minha vida, minha carreira, meu lar, meu amor. Aquele jantar não foi apenas a queda de um homem orgulhoso, foi o renascimento da filha que ele tentou apagar. Hoje caminho pela mesma mansão que antes me sufocava, mas agora sinto cada parede respirando comigo. Não são mais símbolos do domínio dele, mas lembranças de que eu sobrevivi. Encontrei minha voz, e ela não pode mais ser silenciada. E enquanto observo Gabriel ao meu lado, sinto a certeza de que a ovelha negra finalmente deixou de ser sombra para tornar-se luz. Minha história não é mais sobre rejeição, mas sobre superação. E eu sei, com todas as forças, que nunca mais aceitarei menos do que mereço. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!